Olá, meninas, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma de vocês. Hoje é 4 de fevereiro de 2024. Eu sou Rosemary Garcia e nós vamos, fazer o nosso devocional no nosso tema de fevereiro, que está lá em Juízes 5, versículo 7, que diz assim: Ficaram desertas aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. A Bíblia diz que Débora era uma juíza. Diz assim, que ela era esposa de Lapidote, profetisa e juíza. A Bíblia não diz que ela era uma guerreira. Esse cântico de Débora, ele foi cantado por Débora e Baraque após uma guerra, após o Senhor dar a vitória a Israel de uma guerra. E quando Débora, chamou Baraque para dizer que era para ele ir à guerra, que o Senhor ia dar a vitória, Baraque, o comandante do exército de Israel, disse a Débora: só vou se você for. E aí eu comecei dizendo, Débora não era uma guerreira. E ele convidou não, ele disse que só iria à guerra se Débora fosse. Débora não ia precisar derramar o sangue de ninguém. Ela só precisava inspirar confiança aos guerreiros de Israel. Débora era uma mulher posicionada na presença de Deus. E faz toda a diferença na vida das pessoas ao seu redor. O comandante do exército disse que só iria para a guerra se ela fosse com eles. Ela não era uma guerreira, mas ela trazia a presença do Senhor na sua vida. E ela podia ter medo e não ir para a guerra, mas ela se levantou e foi com eles, porque ela sabia que tinha que dar o exemplo e mostrar com as suas ações que ela acreditava na vitória e arriscou a sua própria vida por fé de que Deus era com ela e seria com eles também. Por que Débora se levantou como mãe de Israel? Porque Israel estava há 20 anos se comportando como filho rebelde sem controle, fazendo o que era mal diante do Senhor. E o Senhor entregou eles na mão do exército inimigo. Débora, que era juíza, Débora foi a única mulher juíza na história do povo de Israel. Ela era líder do seu povo e profetiza. Isso mostra que ela tinha também intimidade com Deus. Ela tomou para si a responsabilidade de pôr ordem naquela confusão. Ela era uma mulher com muitas habilidades, que mediava conflitos, Ela era juíza e também estava à frente de batalhas. Eu vi em algum lugar dizendo assim que Débora, em tempo de paz, ela era uma abelha, mas que em tempos de guerra ela era uma vespa. E eu ri muito com esse comentário. E, portanto, minhas amadas, a palavra, do nosso devocional diz assim: até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Levante-se você também, se posicione. Talvez você já seja uma Débora, mas precisa se posicionar e tomar a decisão de ir à guerra pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu bairro, pela sua cidade. Oração é orar, mais ação. É necessário aprender a levantar, aprender a mudar a rota, a dizer não, a assumir responsabilidades. Tudo muda quando você muda. Descansar, Então, descanse,
mas levante-se e se canse de novo. Só não fique parada, se posicione, não se acomode. Às vezes é necessário chorar, assumir risco, mas também celebrar cada pequena conquista, cada pequena vitória, não só as grandes vitórias. Eu achei muito interessante porque a palavra diz que Débora diz assim: até que eu me levantei. Mesmo com todas as suas atribuições, né? Débora era esposa, ela tinha um lar para tomar conta, ela era profetisa, juíza, líder do seu povo. Com tudo isso, fazendo tudo certo, ela não estava posicionada, porque ela mesma diz: até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Então, às vezes precisa que a gente se levante. Então, levante-se e tome uma atitude. Minhas queridas, não retrocedam com as lutas. Enfrente as dificuldades, as dores e lembre, a palavra do Senhor diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se fortaleça com a palavra de Deus, cresça, amadureça, seja forte, corajosa. A sua força vem do Senhor. Ele é contigo. Eleve os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro. Se fortaleça e vá à luta para tirar das mãos do inimigo aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Amém, meninas? Beijo, meninas!